Boa noite, meu nome é Eduardo e eu estou aqui para fazer um trabalho de química do Rones e eu vim explicar o que é fermentação. A fermentação é um processo bioquímico que ocorre na falta de oxigênio de fungos e bactérias que transformam matéria orgânica em produtos de energia. De forma simples, quando misturamos a água morna com o fermento biológico, os micro-organismos presentes no fermento são ativados e criam um ambiente ideal para que o fermento se alimente de açúcares disponíveis. Um exemplo clássico é quando vamos preparar um pão, que após a mistura de todos os ingredientes, o fermento reage consumindo o açúcar e faz com que a massa cresça quando deixamos a descansar por alguns minutos. O nosso primeiro experimento é marcado pela presença do gás carbônico, CO2, que se mostra presente através de pequenas bolhas ou espuma na superfície da garrafa utilizada. Caso não tenha nenhuma reação na garrafa, o fermento pode estar inativo, o que acontece quando colocamos água muito quente, o que pode matar o fermento, ou muito fria, que também pode impedir a ativação do fermento. Olá, meu nome é Caio Felipe, eu sou aluno do primeiro ano logística e vou explicar o segundo experimento. Quando misturamos água morna e fermento biológico, o açúcar ocorre um processo chamado ativação de fermento, reativação das leveduras. O fermento biológico contém micro-organismos vivos, que são as leveduras, que estão dormentes. A água morna, idealmente entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius, desperta essas leveduras. Se a água estiver muito quente, acima de 50 graus Celsius, pode matá-las. Fermentação inicial. O açúcar serve como alimento para as leveduras. Elas começam a consumir o açúcar e realizar a fermentação produzindo dióxido de carbono, CO2 e álcool, espuma e bolhas. Após alguns minutos, a mistura começa a espumar e formar bolhas. Isso indica que o fermento está ativo e liberando CO2. Essa reação é essencial para o crescimento de massas de pães, pizzas e bolos, pois o gás aprisionado na massa faz que ela cresça. Se a mistura não espumar em 5 a 10 minutos, o fermento pode estar inativo. Rapaziada, aqui quem tá falando é o Eduardo. Eu vou estar dando uma explicação do experimento 3. No primeiro estágio, a ativação das leveduras. O fermento biológico contém micro-organismos vivos, que são chamados de leveduras, que em contato com a água morna começam a se reativar e se alimentar dos açúcares naturais da farinha. Já no segundo estágio acontece a fermentação, que é quando as leveduras convertem os açúcares em dióxido de carbono, que é o CO2, em álcool, formando pequenas bolhas de gás que deixam a mistura aerada. Esse processo faz a massa crescer. Meu nome é Caio Lima e eu vou apresentar o quarto experimento. Ao adicionar os dois, ocorre um processo de fermentação alcoólica, que é as leveduras convertem os açúcares do caldo de cana em etanol e dióxido de carbono. Esse processo é similar ao que ocorre na produção de bebidas, como cachaça e cerveja. Possível alteração no sabor e aroma. Dependendo do tempo de fermentação e das condições ambientais, o caldo de cana pode desenvolver um sabor mais ácido ou alcoólico. Se a fermentação for prolongada e controlada, pode resultar em uma bebida alcoólica, como a garapa fermentada, usada em processos de produção de cachaça. Quando misturamos suco de uva com fermento biológico, iniciamos um processo de fermentação no qual as leveduras do fermento começam a consumir os açúcares do suco e produzem subprodutos como álcool, etanol e dióxido de carbono, CO2.
A ativação do fermento. Se o suco de uva for natural e contiver açúcares o suficiente, o fermento começa a se alimentar rapidamente. A temperatura do ambiente influencia a velocidade do processo. Possível gasificação. Se fermentado em um recipiente fechado, o gás gerado pode deixar o líquido ligeiramente efervescente. Considerando os impactos socioambientais discutidos, o que podemos fazer para tornar a produção de etanol mais sustentável? A produção de etanol, embora seja uma alternativa energética mais limpa em comparação aos combustíveis fósseis, ainda envolve alguns impactos socioambientais significativos, como desmatamento, uso excessivo de água, contaminação do solo e questões relativas ao trabalho rural. Para tornar essa produção mais sustentável, várias medidas podem ser adotadas. Tornar a produção de etanol mais sustentável exige a combinação de práticas agrícolas responsáveis, inovações tecnológicas, manejo eficiente dos recursos naturais e atenção à dimensão social da produção. Assim, podemos aliviar os impactos negativos e promover a cadeia produtiva que seja verdadeiramente sustentável. Quais medidas devem ser priorizadas para equilibrar a produção industrial com a preservação do meio ambiente? Equilibrar a produção industrial com a preservação do meio ambiente é um desafio crucial, especialmente em um contexto de crescimento econômico e aumento da demanda por recursos naturais. Algumas medidas podem ser priorizadas para alcançar esse equilíbrio de forma mais eficaz: eficiência no uso de recursos, tecnologias limpas e inovação, gestão de resíduos industriais, design de produtos mais sustentáveis, políticas públicas e incentivos governamentais, e redução de emissões de gases de efeito estufa. Essas medidas, quando implementadas de forma conjunta, podem não apenas minimizar os impactos ambientais da produção industrial, mas também promover um modelo de desenvolvimento mais equilibrado e sustentável, permitindo que a indústria cresça sem comprometer a saúde do planeta.